Boa tarde, pessoal. Na nossa conversa de final de tarde hoje, então, vamos primeiramente dar os parabéns aí para o nosso vereador aí, o Eduardo, né? Que está fazendo um excelente trabalho. Inclusive promovendo a discussão aí sobre leis que vão proteger melhor aqui a nossa encosta. A nossa encosta toda aqui de Balneário Camboriú. Bem, eu aqui, como eu preservei demais, olhando para baixo vocês também não enxergam, entenderam? Tem algumas exceções em Balneário Camboriú, né? Então, em homenagem, né, e até em respeito ao trabalho que já vem sendo feito aí pelo vereador Eduardo, eu gostaria de contribuir com a discussão dessa lei aí, com a experiência que eu tive aí. Fui conselheiro tutelar, fui diretor em várias secretarias diferenciadas do município, né? E tenho 17 anos de vida pública, né? Então, uma discussão que eu gostaria de fazer assim com o grupo, né? É assim, como é que eu poderia repassar essa ideia, né? Sem os condicionamentos mercadológicos, né? Sem os condicionamentos mercadológicos que dentro da sociedade, dentro desse pentágono, né? Todos os indivíduos que estão ali dentro do bambu, eles são condicionados a pensar o relacionamento social como uma mercadoria, né? A pessoa só faz sucesso quando na profissão dela, né, ela consegue mercadorizar, né, o fruto do seu trabalho, né? Então, assim, a necessidade de mercadorização para tudo, ela condiciona, né, a pessoa em todas as outras esferas da vida, né? Então, assim, uma reflexão que eu gostaria de passar sem os condicionamentos, né? Vou tentar aqui, né? De que aqui em Balneário Camboriú nós temos duas etapas de legislações diferenciadas no meio ambiente. Não aqui, mas assim, a própria legislação federal, né? Eu me lembro que ali pelos idos de 94 ou 95, havia assim uma vizinhança aqui toda desmatando, botando fogo ali e tal. Aí eu até falei com um fiscal do IBAMA na época. Ele disse assim, não, é que é assim, ó, onde tinham ali aquelas áreas de loteamentos e que foi tocado fogo em tudo, e que daí então renasce aquela restinga, e às vezes aquela restinga vira uma arvorezinha e tal. Aquilo ali o pessoal está autorizado, não tem problema. Tem um decreto federal que autorizava o corte daquelas restingas dessas áreas. Tá, tudo bem, né? Então, as pessoas que na época tocaram fogo e construíram estavam dentro de um direito protegido por um decreto federal, né? Porém, tem alguns cidadãos em Balneário Camboriú que não cortaram aquela restinga, entenderam? E na hora que ia roçar o terreno, roçava o matinho e tal, e quando ele via um brotinho de árvore ali, ele cuidava até para... moral da história, 20 anos depois, então o terreno do cara está todo arborizado. Ótimo, era o que ele queria mesmo. Sim, né? E aí, o que acontece? O terreno que era da velhinha, que estava em nome de uma velhinha, né? Coitadinha, já morreu. Um dia chegou lá um senhor que veio lá do Paraná, que trabalhava na roça lá e tal, e
Eu não sei por que ela contratou ele para fazer uma roçação aqui atrás da casa dela. E ele, o que acontece? Eu não sei se lá no Paraná eles têm esse costume. Aqui a gente nunca tinha esse costume. Roçava e deixava ali como roçou e deu, né? Mas no Paraná parece que eles tinham o costume de rastelar e fazer montinhos, né, daquilo que roçou. Aí chegou o fiscal do meio ambiente ali, falou com a velhinha de quase 90 anos. Não, desculpe, vamos botar 70, né? Talvez seja uma mania política minha, exagerar um pouco, desculpe, hein? Eu vou tentar me corrigir. Aí veio o fiscal ali, não podia rastelar esse negócio, 11 mil de multa. Coitadinha da velhinha, né? Depois essa multa resultou em 19 mil e tal, e está sendo paga lá pela família da velhinha, né? Então, o que acontece, né, dentro da minha ideia de tentar fazer as pessoas entenderem um mecanismo que é o seguinte: a cobra não pode morder o próprio rabo. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que o cara cuidou, e na hora que foi limpar ainda levou uma multa. Entendeu? Entendeu o mecanismo da coisa? Né? Isso significa a cobra morder o próprio rabo, né? E o que o cara começa a fazer daí, com medo de morder o próprio rabo? Ele começa a virar um filho da puta. Tá entendendo? Porque daí a velhinha começa assim: pois é, se eu tivesse desmatado tudo há 20 anos atrás, eu não tinha levado a multa, né? Então, moral da história: a legislação tornou um cidadão pior. Entenderam o que significa a cobra morder o próprio rabo? Significa o seguinte, que a legislação ambiental tem que tomar cuidado para que aquela pessoa que tem lá os seus méritos morais, certo? Não comece a pensar como um filho da puta. Ele vai dizer assim: puta, eu agi certo e protegi meio ambiente a vida toda, né? Eu devia ter tocado fogo em tudo. Quer dizer, o cara piorou a qualidade dele de cidadão. Isso não é bom para a civilização. Isso não é bom para nós podermos romper esse cerco pentagonal da OTAN que está sobre a nossa nação. Porque para romper esse cerco temos que fazer um arquétipo maior de 6 pontas. E é para isso que nós temos que planejar as coisas. Para melhorar a qualidade das pessoas e dos cidadãos. Então acho assim, ó. Tem que botar aí nessa legislação que está sendo discutida aqui dos morros de Balneário Camboriú, de que aquele cidadão que tem 80 anos de idade, que mora aqui, que tem autoridade moral, ele não pode ser multado pelo fiscal do meio ambiente sem a intervenção direta do Ministério Público, tá bom? Ministério Público tem que ver lá nesse senhor, porque de repente o próprio Ministério Público pode ficar convencido, conversando com esse senhor, de que ele tem autoridade moral para derrubar pelo menos uma árvore ou 2 na casa dele, para poder fazer mais uma meia-alga para o filho dele lá atrás. Então eu acho que tem que haver a opinião do Ministério Público ou de um conselho correspondente criado aí dentro da cidade, tá certo? A pessoa que seja de terceira idade e que more nessas áreas em Balneário Camboriú não pode ser abordado diretamente pelo fiscal para incentivar o cara a pensar como um filho da puta, tá bom? Então acho que é isso que temos que cuidar dentro da legislação ambiental. Bom dia do meio ambiente para todos. Um abraço.